Por acaso você está começando no inglês? Talvez dando os seus primeiros passos, buscando saber por onde começar, o que aprender primeiro? Ou talvez já faz muito tempo que você estudou inglês e você se sente hoje enferrujado na língua. Eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Eu desenvolvi um pequeno curso chamado Basic Level, um curso de apenas 60 aulas para você dominar o nível básico do inglês em apenas um mês. Você vai dominar presente, passado, futuro, como criar perguntas, como criar respostas, como se comunicar com as estruturas bases do inglês, as estruturas essenciais, o necessário para você ter um bom nível de comunicação. E além disso, você vai ter suporte diretamente comigo. O valor do curso é apenas R$ 97. Isso mesmo, R$ 97. Não é mensalidade, você não paga esse valor todos os meses, não. Você vai pagar esse valor uma única vez, R$ 97, e assim você vai ter acesso ao curso para sempre. Acesso vitalício, incluindo as futuras atualizações. Esse valor, essa oferta é por tempo limitado. Portanto, clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/basiclevel, e cai para dentro da jornada de aprendizado, onde você vai aprender as estruturas bases, essenciais da língua inglesa. Eu te espero lá. Vamos lá, é demais, vamos lá, manda ver, é demais, ô gatinha, é demais. Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula do Inglês com Séries. E hoje nós vamos analisar duas cenas da série The Boys, a famosa série da Amazon Prime. Então a primeira coisa que eu quero pedir para você, deixa o like aqui embaixo e bora para mais uma aula! Como vocês sabem, nós sempre começamos a aula com um tom de desafio. E nós vamos iniciar essa aula assistindo a cena que nós vamos analisar primeiro. Nós vamos analisar duas cenas aqui hoje, é muito importante você saber disso. A primeira cena que nós vamos analisar é a cena que o Capitão Pátria, este rapaz aí que você está vendo aqui no lado direito, ele está conversando com seu filho, o Soldier Boy. E nós vamos aqui analisar essa cena primeiramente sem legenda alguma. Comente aí o quanto que você consegue entender dessa cena. Vamos lá. Where's Noir? He's dead. I killed him. Why? Because he didn't tell me about you. I'm alone. Just want to talk. He ain't your kid. Yes, I am. I am your son. I am your blood. That's all that matters. Maybe. Agora, preste muita atenção, nós vamos assistir essa mesma cena com legendas em inglês. Confira se vai ficar mais fácil a compreensão agora. Vamos lá. Where's Noir? He's dead. I killed him. Why? Because he didn't tell me about you. I'm alone. Just want to talk. He ain't your kid. Yes, I am. I am your son. I am your blood. That's all that matters. Maybe. É isso aí. Ó, primeira coisa que eu quero falar pra você aqui antes de nós analisarmos frase por frase é: se você ainda não me segue lá no Instagram, teacher.murilo, lá eu faço pequenas análises de cenas,
constantemente, todos os dias eu estou postando lá um vídeo curto, com uma análise curta de uma cena, de uma frase, de uma citação, de filme, de série, de música, de discursos e por aí vai. Você que não me acompanha lá, me siga lá para receber mais dicas de inglês. E olha, a primeira frase que nós temos aqui nessa cena é o Soldier Boy procurando por um parceiro de equipe, um antigo parceiro de equipe que é o Black Noir, o nome dele, Black Noir. E ele havia não contado para o Soldier Boy que o Capitão Pátria era pai dele. Esse rolê todo eu não vou explicar, que aí você pode assistir a série. Mas vamos entender aqui o inglês nessa cena, né? Vamos lá. Where's Noir? A primeira frase, a primeira pergunta que nós temos é essa. Where is Noir? Where is Noir? Então ele tá procurando, né, o personagem chamado Black Noir, e ele o chamava de Noir. Enfim, where's Noir significa onde está o Noir. Onde é que tá o Noir? Where's Noir? Where's Noir? Where's Noir? He's dead. E aí o Homelander, né, em inglês é Homelander, em português Capitão Pátria, ele diz he's dead, ele está morto. Bem simples de entendermos, his é uma contração de he is, ele está, he's dead, ele está morto, he's dead. He's dead. I killed him. E aí ele diz, I killed him. I killed him. Um dos erros mais comuns em relação à pronúncia dessa frase, essa frase significa eu matei ele. Beleza, eu o matei. Só que na hora que você vai pronunciar em inglês, aquele ed da palavra killed não é pronunciado. Aqui você vai pronunciar essa palavra desse jeito aqui, ó. Killed. Killed. Desse jeito aqui que eu escrevi, ó. Killed. Killed. I killed him. I killed him. Você vai juntar com him. I killed him. I killed him. Olha só o jeito que ele fala. I killed him. Então, você vê, não é killed. Killed him. Não. I killed him. I killed him. I killed him. Eu matei ele. Eu o matei. Então, recapitulando. Where's Noir? Onde é que tá o Noir? He's dead. Ele tá morto. I killed him. Eu o matei. Why? Why significa por quê. O porquê que nós fazemos para realizar perguntas. Vale lembrar que why é para pergunta, e aí nós temos um porquê para a resposta, que é o because. Why para pergunta, because para resposta. Nós diríamos que why seria o porquê separado e because seria o porquê junto, né? Nós temos essa diferença no português. Então, why? Por quê? Por que que, né, o Capitão Pátria o matou? Vamos lá, então. I killed him. Why? Because he didn't tell me about you. Como eu falei, because é o porquê de resposta. É a primeira palavra dessa sentença. Ele começa dizendo, because he didn't tell me about you. Eu acho muito interessante quando ele cita o termo about, porque ele fala about you. About you. É muito comum no inglês da vida real, tá? Because, muita gente pronuncia because, né? Mas a pronúncia dessa palavra, eu gostaria que você prestasse muita atenção. A pronúncia dela é because. 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 Não é because, because. Não. Because. Duas sílabas. Because. Because he didn't tell me. Preste muita atenção. Quando você coloca didn't em uma frase no inglês, antes de um verbo, você faz com que a frase passe para o passado na forma negativa. Aqui é importante lembrar que didn't é uma contração, uma abreviação de did not. Quando você faz uma frase com didn't, está no passado e na forma negativa. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu falo assim, ó.
I didn't speak. Vamos supor que essa é a minha frase. Eu estou dizendo eu não falei. Então eu usei o verbo speak, que é o verbo falar, e você percebe, eu não mudei o verbo speak. Eu apenas coloquei o didn't e fez com que a frase ficasse no passado. Vale ressaltar que se eu quisesse, vamos supor, aqui eu fiz a frase eu não falei, I didn't speak, mas vamos supor que eu quero fazer a frase eu não falo. Olha só que interessante, eu não mudo o speak, eu mudo apenas o didn't para don't. Então se eu falo I don't speak, eu não falo, é presente na forma negativa, mas se eu falo I didn't speak, eu estou dizendo isso no passado. I didn't speak, eu não falei. E já que eu estou falando de presente e passado, eu vou dar o exemplo aqui de como seria isso no futuro. Se eu quisesse dizer assim, ó, eu não vou falar. I won't speak. I won't speak. Olha aí, ó. I didn't speak, eu não falei. I don't speak, eu não falo. I won't speak, eu não vou falar. Eu não falarei. Então, o que você percebe em comum nessas 3 frases que nós citamos aqui? Em nenhuma delas nós mudamos o termo speak. Nenhuma delas o speak foi alterado. Por isso que nessa frase do Capitão Pátria, quando ele fala because he didn't tell me, o verbo tell, que para quem não sabe é o verbo dizer, no sentido de contar uma história, contar um fato, algo que aconteceu. Nesse caso, contar que um era pai do outro. Essa era a história, esse era o rolê deles, né? Entenda, tell é o verbo dizer, contar. Da mesma forma, se eu falasse I don't tell, eu não conto. I didn't tell, eu não contei. I won't tell, eu não vou contar. E é assim que funcionam as conjugações na forma negativa. Então, he didn't tell me, ele não me contou, ele não me disse. Tell me, dizer para mim, né? Tell me, você pode traduzir para me dizer, me contar. Então, because he didn't tell me, porque ele não me contou, about you, sobre você. Você pode até adaptar para de você, ele não me contou de você, ele não me contou sobre você. Vamos ouvir novamente. Why? Because he didn't tell me about you. Because he didn't tell me about you. Because he didn't tell me about you. Preste atenção porque o didn't vai juntar com tell. E vai ficar because he didn't tell me about you. About you. Os T's nessa frase, eles são menos enfatizados. Because he didn't tell me about you. Because he didn't tell me about you. Porque ele não me contou sobre você. I'm alone. E o Capitão Pátria, né, diz I'm alone. I'm alone. Não é alone. Você fala alone. Alone. Repete comigo aí. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Aí você vai juntar os dois. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Olha, aprenda através da repetição, tá? Repete, reproduza comigo. I'm alone. I'm alone. Just want to talk. Eu só wanna talk. Wanna talk. I just wanna talk. Eu só quero conversar. I just wanna talk. Entenda uma coisa, wanna é uma abreviação de want to. Então, nessa frase é I just want to talk. Então, I just wanna talk. Eu só quero conversar. I just wanna talk. I just wanna talk. Just want to talk. E ele fala isso bem baixo, né? Na verdade, ali ele tá com medo de tomar um pau, né, do filho. Just want to talk. E aí, o Billy Bruto, Billy Butcher, ele diz o seguinte, olha só. He ain't your kid. He ain't your kid. He ain't your kid. Quem aqui acompanhou as últimas aulas sabe que eu falei muito sobre ain't. O que significa ain't? Ain't é um modo informal de você se referir ao isn't, aren't, que são os mais comuns, tá? Eu vou usar esses 2 exemplos aqui, mas serve também para outras palavras negativas.
Entenda uma coisa. He isn't your kid seria o modo formal dessa frase. Ele não é seu filho. He isn't your kid. Com o verbo to be na forma negativa, né? He isn't your kid. Ele não é seu filho. Essa aula de hoje é uma aula bem negativa, né? Entenda que ain't também poderia ser aren't. Claro que não nessa frase, porque você não fala he aren't. Mas se fosse assim, ó, you aren't his kid. Você não é filho dele, um exemplo. Você poderia até contrair para he ain't his kid. Só que aqui é um exemplo de ain't sendo substituído, né? Substituindo, na verdade, o isn't, tá? Mas nós analisamos aqui, na aula de ontem mesmo, uma cena em que o personagem usava ain't o tempo todo e às vezes era isn't, às vezes era aren't, mas é só para você entender, tá bom? Ain't é um modo negativo de você dizer não é, não está, enfim. He isn't your kid. Ele não é seu filho. He ain't your kid. Just want to talk. Eu só quero conversar. I just wanna talk. He ain't your kid. He ain't your kid. Aí ele fica com raiva, olha lá. Ele não é seu filho. Yes, I am. Yes, I am. Verbo to be, que a gente aprende na escola, né? Sim, eu sou. Yes, I am. I am your son. I am your son. I am your son. E aí depois ele diz... I am your blood. I am your blood. Vamos entender essas duas então. Yes, I am your son. I am your son significa eu sou seu filho. I am your son. E depois ele diz... I am your son. I am your blood. I am your blood. I am your blood. Significa eu sou seu sangue. Alright? Gostaria que vocês comentassem se vocês entenderam até aqui. That's all that matters. E ele conclui a frase dizendo: That's all that matters. Significa isso é tudo que importa. That's all. Quem lembra daquele desenho que aparecia no final assim? That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Esse that's all, isso é tudo. That's all. That, o segundo that ali dessa frase significa que. Então, that's all that matters. Isso é tudo que importa. Eu gostaria que você repetisse comigo aí. That's all that matters. Vamos lá. Essas últimas 3 frases. He ain't your kid. He ain't your kid. Repete comigo. He ain't your kid. Yes, I am. Yes, I am. Repete comigo aí. Yes, I am. I am your son. I am your son. I am your son. Yeah, son, não é som, ok? Son, son, I am your son. I am your blood. I am your blood. Não é blood, também blood, não é blood. I am your blood. I am your blood. That's all that matters. That's all that matters. That's all that matters. Isso é tudo que importa. E aí, o filho dele conclui a cena dizendo: Maybe. Maybe. Essa palavra ela pode ser dita de modo separado também, tá? Maybe, que seria no sentido literal pode ser, né? Enfim, maybe junto, você pode traduzir para talvez. Isso aqui é muito interessante, tá? Porque essa palavra junto pode significar talvez, maybe, talvez ou possivelmente. Só que o jeito que ele fala, ele fala meio que pausadamente, né? Maybe. Maybe. Enfim, pode ser um talvez, possivelmente ou de modo separado. De modo separado, você pode traduzir esse maybe também para possivelmente, talvez, né? Pode ser, maybe, literalmente, may, pode, be, ser. Então, maybe, pode ser. Fica aqui as opções. Possivelmente, talvez, pode ser, maybe. Recapitulando. Aliás, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou recapitular frase por frase, traduzindo, repetindo a pronúncia, e aí depois nós vamos assistir essa cena sem legendas. Where's Noir? Where's Noir? Cadê o Noir?
He's dead. He's dead. Ele tá morto. I killed him. I killed him. Eu o matei. Why? Why? Por quê? Because he didn't tell me about you. Because he didn't tell me about you. Porque ele não me contou sobre você. I'm alone. I'm alone. Eu tô sozinho. I just want to talk. I just wanna talk. Eu só quero conversar. He ain't your kid. He ain't your kid. Ele não é seu filho. Yes, I am. Yes, I am. Sim, eu sou. I am your son. I am your son. Eu sou seu filho. I am your blood. I am your blood. Eu sou seu sangue. That's all that matters. That's all that matters. Isso é tudo que importa. Maybe. Maybe. Pode ser. Talvez. Agora vamos finalizar essa primeira análise. Lembrando que nós vamos analisar mais uma cena ainda, assistindo essa cena sem legendas. Confira aí se vai ficar mais fácil a compreensão. Opa, opa, opa. Where's Noir? He's dead. I killed him. Why? Because he didn't tell me about you. I'm alone. I just want to talk. He ain't your kid. Yes, I am. I am your son. I am your blood. That's all that matters. Maybe. Agora vamos fazer o seguinte, vamos assistir a próxima cena que nós vamos analisar nessa aula de hoje e vamos começar sem legenda alguma. Vamos lá, confira aí se essa segunda cena de agora vai ser mais fácil do que a primeira que nós analisamos aqui. Vamos lá. Shit! I think you broke my head. What do you want to do with him? Hand him over to the police, of course. Well, of course, we are heroes. That's what heroes do. Absolutely. But he'll probably just be released tomorrow. Just take me to the hospital. Yeah. Please. That's a really good point. Sometimes it feels like the justice system just doesn't work anymore. É isso aí, agora vamos assistir essa mesma cena com legendas em inglês. Vamos lá. Oh, shit! I think you broke my head. What do you want to do with him? Hand him over to the police, of course. Well, of course, we are heroes. That's what heroes do. Absolutely. But he'll probably just be released tomorrow. Just take me to the hospital. Yeah. Please. That's a really good point. Sometimes it feels like the justice system just doesn't work anymore. É isso aí, agora vamos analisar frase por frase, palavra por palavra desta cena. Vamos lá. Oh, shit! I think you broke my head. Bom, vamos lá. Ele começa dizendo shit, é como se fosse que droga, que merda. Shit! Enfim, a cena já começa com ela quebrando a mão dele, né? Bem desagradável. I think you broke my head. E aí ele fala o seguinte, ó. I think you broke my hand. I think you broke my hand. Eu acho que você quebrou a minha mão. I think, eu acho. You broke, você quebrou. Lembrando que broke é o passado do verbo break. I think you broke my hand. Eu acho que você quebrou a minha mão. You broke my head. Shit! I think you broke my head. What do you want to do with him?
Isso aqui é a pura representação do inglês americano. What do you wanna do with him? Tá escrito what do you want to do with him? Só que na fala, what do you wanna do with him? What do you wanna... Repete comigo aí. What do you wanna do with him? What do you wanna do with him? Fica mais ou menos assim, ó. What do you wanna do with him? What do you wanna do with him? What do you wanna do with him? Repete comigo aí. What do you wanna do with him? What do you wanna do with him? O que essa frase significa? O que você quer fazer com ele? What do you want? O que você quer? Do indicando que é uma frase no presente, esse primeiro do aí. What do you want? O que você quer? To do já é o verbo fazer. Então, o que você quer fazer with him? Com ele. What do you want to do with him? What do you want to do with him? Hand him over to the police, of course. E aí, olha só o que ele diz. Hand him over to the police, of course. Preste atenção, quando ele fala hand over, claro que tem um him no meio, né? Entenda que o phrasal verb hand over significa entregar. Entregar alguém. Entregar alguém que cometeu algum crime, entregar algo para alguém. Pode ser o sentido de ceder em alguns casos. Nesse caso é entregar alguém para a polícia. Então, hand him over, entregá-lo to the police, para a polícia. Of course. Claro. Of course é a expressão que diz, claro, tipo, com certeza. Então, o que a gente vai fazer com ele? Entregá-lo para a polícia, claro. É isso que ele está dizendo. Então, recapitulando. What do you want to do with him? What do you want to do with him? O que você quer fazer com ele? Hand him over to the police, of course. Hand him over to the police, of course. Entregá-lo para a polícia, claro. Well, of course, we are heroes. Well, of course, we are heroes. Well, bem, of course, claro, we are heroes. Nós somos heróis. That's what heroes do. That's what heroes do. Isso é o que os heróis fazem. That's what, isso é o que heroes, heróis, do, fazem. Isso é o que os heróis fazem. That's what heroes do. Recapitulando. Police, of course. Well, of course, we are heroes. That's what heroes do. Absolutely. Absolutely. Absolutamente. Absolutely. But he'll probably just be released tomorrow. E aí ela cita uma suposição. But, mas, he'll probably, é uma frase que está no futuro, tá? He'll probably just be released tomorrow. Aquele he'll no início ali, lembrando, né? É uma contração de he will. Então nós temos uma frase que indica futuro. Ele, e aí depois probably, provavelmente, just be, faz a consideração de que estamos falando do futuro do verbo to be, então ele será, he'll probably just be, ele provavelmente só será, e aí depois temos released. Released. Para quem não sabe, released significa lançado, ao pé da letra, lançado, ou liberado, solto, liberto. Então, released significa lançado no sentido de música, por exemplo, lançar uma música, lançar um vídeo, é isso, tá? Quando o artista vai fazer um lançamento, ele usa muito esse verbo. Aqui é o sentido de ser liberado, ser solto. Então, ele provavelmente será liberado, solto, tomorrow, amanhã. Então, but he'll probably just be released tomorrow. Ele provavelmente será liberado amanhã. Heroes do. Absolutely. But he'll probably just be released tomorrow. Just take me to the hospital. Enquanto isso, o cara tá ali resmungando. Please, just take me to the hospital. Por favor, só me levem para o hospital. Please, just take me to the hospital. Please, just take me to the hospital. Por favor, só me levem para o hospital. Probably just be released tomorrow. Just take me to the hospital. Yeah. E aí ele concorda. Yeah.
Concorda com ela, claro, né? E ele diz mais uma vez, please, por favor. That's a really good point. E aí o Capitão Pátria diz, that's a really good point. Se ele falasse that's a good point, seria esse é um bom ponto, né? Uma boa observação. Ao pé da letra. Esse é um bom ponto. Really enfatiza. Esse realmente é um bom ponto. Então, quando você fala em inglês a good point, não tem muito o que traduzir. É realmente um bom ponto. É uma boa observação. Você analisou algo muito importante. That's a really good point. Esse é uma excelente questão, uma boa questão. Realmente é um bom ponto. That's a really good point. That's a really good point. Sometimes it feels like... E aí ele diz o seguinte, and sometimes it feels like, e às vezes parece que, nós falamos aqui, recentemente, em uma das aulas, analisando a música Alive, do Alok, a música que se chama It Feels Like, o nome da música é essa frase aí, It Feels Like, e nós falamos que It Feels Like pode significar é como, parece que, exemplificando, né? Enfim, ele vai exemplificar uma coisa na frase seguinte, mas aqui você pode traduzir esse início para e às vezes é como se, e às vezes parece que, então, e às vezes parece que, and sometimes it feels like the justice system just doesn't work anymore. Like the justice system just doesn't work anymore. Vamos lá, de novo. Sometimes it feels like the justice system just doesn't work anymore. Então, like, como, né? Esse like é o como. The justice system, o sistema de justiça, o sistema judiciário, just, só, doesn't work, não funciona. Você pode pensar que work aqui é trabalhar, mas não, work também é o verbo funcionar. Então, just doesn't work anymore. Só não funciona mais. Aquele anymore no final da frase é aquele típico mais que você usa quando você não faz alguma coisa mais. Tipo assim, eu não estudo mais. I don't study anymore. Eu não vou mais. I won't go anymore. Anymore é o mais de quando você não faz mais aquilo, tá? Então, aqui ele tá dizendo, às vezes parece que é como se o sistema judiciário não funcionasse mais. E é isso que ele tá dizendo. Então, recapitulando. Sometimes it feels like the justice system just doesn't work anymore. Como se o sistema judiciário não funcionasse mais. E aí a cena se encerra. No final aqui da cena, o Capitão Pátria esmaga a cabeça do cara, né? Acabando não levando ele pra polícia. Uma cena um pouco desagradável, né? Mas vamos fazer o seguinte agora. Vamos assistir essa cena inteira sem legenda alguma. Eu gostaria que você que acompanhou essa análise, essa segunda cena que nós acabamos de analisar, comente aí se agora ficou mais fácil a compreensão, se ficou mais difícil. Comente aí e vamos assistir sem legendas. Lembre-se, volte esta aula quantas vezes forem necessárias, ok? Vamos lá. Shit! I think you broke my head! What do you want to do with him? Hand him over to the police, of course. Well, of course, we are heroes. That's what heroes do. Absolutely. But he'll probably just be released tomorrow. Just take me to the hospital. Yeah, Please. that's a really good point. Sometimes it feels like the justice system just doesn't work anymore. É isso aí, people! Se esta aula te ajudou, se essas duas análises te ajudaram, comente aqui embaixo. Nós continuaremos trazendo mais análises todos os dias. E olha, você que está aqui me assistindo, se você quer aprender inglês de modo gradativo, se você não quer ficar só patinando nas cenas aleatórias, né, entendendo as estruturas aleatórias, mas entender tudo isso de modo gradativo,
com o meu acompanhamento para te ajudar nessa jornada, segurar na sua mão e te conduzir no passo a passo, eu quero te apresentar a jornada do Basic Level. Para quem não sabe, o Basic Level é as 60 primeiras aulas da minha jornada do zero à fluência. Para quem não sabe, eu tenho um curso que vai do zero à fluência e nós desenvolvemos um curso pequeno de apenas 60 aulas ensinando a base do inglês, o inglês essencial, chamado Basic Level. Se liga só no que eu tenho para te dizer. Por acaso você está começando no inglês, talvez dando os seus primeiros passos, buscando saber por onde começar, o que aprender primeiro, ou talvez já faz muito tempo que você estudou inglês e você se sente hoje enferrujado na língua. Eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Eu desenvolvi um pequeno curso chamado Basic Level, um curso de apenas 60 aulas para você dominar o nível básico do inglês em apenas um mês. Você vai dominar presente, passado, futuro, como criar perguntas, como criar respostas, como se comunicar com as estruturas bases do inglês, as estruturas essenciais, o necessário para você ter um bom nível de comunicação. E além disso, você vai ter suporte diretamente comigo. O valor do curso é apenas R$ 97. Isso mesmo, R$ 97. Não é mensalidade, você não paga esse valor todos os meses, não. Você vai pagar esse valor uma única vez, R$ 97, e assim você vai ter acesso ao curso para sempre. Acesso vitalício, incluindo as futuras atualizações. Esse valor, essa oferta é por tempo limitado. Portanto, clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/Basic Level, e cai para dentro da jornada de aprendizado, onde você vai aprender as estruturas bases, essenciais da língua inglesa. Eu te espero lá.